Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do nosso grandioso Deus esteja na vida, no lar de cada um de vocês, meus amados irmãos. Porque eu disse bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que esse vídeo vai chegar até você. Amém, meus amados irmãos? E passando aqui para trazer mais uma reflexão da palavra de nosso grandioso Deus, e eu gostaria que você pegasse um copo com água, colocasse aí do seu lado, use a sua fé, amém? A sua fé, né? Use a sua fé. Quando eu terminar a oração, determine a sua libertação, a sua cura, e beba água, toma banho, lava sua cabeça, unge a sua casa, use a sua fé, né? Use essa água aonde você deseja. Se é para consagrar a sua casa, se é para beber, aí você vai usar. Qual é o problema? Né? Qual é o problema que está na sua vida? Se for cura, você vai beber. Em nome de Jesus, eu vou receber a minha cura. Então você vai usar a sua fé. Amém? E trazendo a mensagem, hoje é muito forte, gente. Muito forte a palavra de Deus hoje. Jesus é entregue aos soldados. Olha que sofrimento, né? O próprio Filho de Deus passou nesta terra por cada um de nós. Para que você possa entender, fecha aquela porta ali. Para que você possa entender, né? O que passou o Filho de Deus para salvar cada um de nós. Você já parou para analisar? Hoje você tem vida, hoje você tem paz, hoje você tem alegria, hoje você tem saúde, hoje você tem força para trabalhar. Mas imagina aí, tudo que você tem hoje foi por causa de um homem que se entregou para hoje nós ter essa força, esse dia a dia, todo dia um novo dia, né? Então foi através de um homem que hoje nós temos essa oportunidade de entrar no reino do céu. Nós temos a oportunidade através de Jesus. Então muitas pessoas não reconhecem, né? Não verifica na palavra de Deus para saber, pastor, mas eu não sei ler, mas você sabe ouvir. Então, se você ouve, preste atenção nos ensinamentos e guarda no seu coração, então é a mesma coisa, você vai aprender. Então ele diz aqui, versículo 27 de Mateus, capítulo 27, versículo 27. Capítulo 27, versículo 27. Vamos tudo no 27. Logo a seguir, os guardas do governador, levando Jesus para o prestório, reuniram-se em torno deles todo a corte. Ali estava escribas, anciões, fariseus, todos que eram religiosos estavam ali, né? Na reunião, na congregação. Então observa aqui, no versículo 28, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, né? Tiraram as vestes brancas e colocaram as vestes em Jesus vermelha, né? Foi roupas vermelhas, tiraram as vestes de Jesus que era branca, colocaram a manta vermelha sobre Jesus. E quando vestiram Jesus, passaram a humilhar Jesus. Para um pouco para refletir. E aqui diz, versículo 29, descendo uma coroa de espinho, puseram-lhes na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante deles, fizeram Jesus se ajoelhar à força,
fizeram Jesus se ajoelhar à força perante os sacerdotes. Deram uma pancada em Jesus e fizeram que Jesus se ajoelhasse na presença de todos os anciões, escribas e fariseus, aquele sacerdote que estava ali, deles, e escarnecia. Depois que colocaram Jesus de joelho, começaram a escarnecer, a zombar, dizendo: salva, Rei dos Judeus. Salva, Rei dos Judeus. Versículo 30. E cuspiram nele. Olha que coisa terrível. Cuspiram em Jesus. Tomaram o caniço e o davam-lhes com ele na cabeça. Aquele caniço davam cacetada na cabeça de Jesus, com aquele caniço. E você vê que botaram um ponto aqui, né? No versículo 31, depois de terem escarnecido, zombado, mangado, riram, fizeram tanta coisa com Jesus, escarnecido, despiram-lhes o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ponto. Observa, gente. Observa para você entender. Neste momento, Jesus não estava mais aguentando de tanta pancada, de tanta porrada, de tanta cacetada que deram em Jesus. Então ele já estava na carne, ele já estava sem força. Então, quando os guardas viram que Jesus estava sem força, os próprios guardas, tinha um dos guardas ali que da escolta, que tinha compaixão, que tinha amor, não tocaram. Tem muitos guardas que não tocou em Jesus e não aceitou, né? Então aqui no versículo 32 ele diz: e ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Aquele homem não queria carregar, ele foi obrigado a carregar a cruz e ajudar Jesus a se erguer. Aquele homem foi obrigado. Então, se você parar um pouco para analisar, no versículo 33, e chegaram a um lugar chamado Gorgota, que significa lugar da caveira. Por que lugar da caveira? Nesta época, no tempo que Jesus foi perseguido, não existia cemitério, não existia cemitério. Então existia um lugar reservado, alto, onde tinha muitas cruzes, e ali aqueles que eram condenados à morte, levava para aquelas cruzes, pregava, amarrava naquela cruz e deixava lá morrendo de fome e de sede. E ali quando morria, que não aguentava mais, morria, expirava, os urubu começavam a comer, a arrancar pedaço, E ali naquele momento, aquele corpo se dilia, E se soltava da cruz e caía sobre montanha de ossos. Então, por isso que era lugar da caveira, porque todos que botavam lá iam cair em cima dos ossos. Tem uma passagem que fala sobre Ezequiel 37, se eu não me engano. O próprio Senhor veio até ele, dizendo: filho do homem, por acaso poderão reviver estes ossos? Olha para você ver. Então Ezequiel disse: Senhor, o Senhor sabe, só o Senhor sabe. Então profetiza, eu estava dando a profetização, da restauração daqueles ossos. Aí para você ver e entender, Então esse lugar era um lugar de caveira, lugar onde juntaria muitas pessoas, criminosos, ladrão, assassino, todos era morto, condenado e morto, e aquela ossada ia caindo em cima das outras.
No versículo 34, deram-lhes a beber com fel, mas olha que coisa triste. Deram-lhes a beber vinagre com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. O que deram para o Filho de Deus? Vinagre, né? O vinagre queima, né? E o fel amarga. Então aí já estava mostrando, né, a amargura do coração daquele povo, né? E a tristeza profunda que estava dentro do corpo de Jesus. Por saber que aquele povo que estava maltratando, batendo, zombando, era um povo que ele tinha vindo aqui na terra para salvar. Mas eles não quiseram, né? Hoje a luta é grande para mostrar para as pessoas que só Jesus é o Salvador. Só Ele ressuscitou. Tem muitos que se apoiam na Maria, outros se apoiam na Fátima, outros se apoiam no Raimundo, outros se apoiam no Pedro, outros se apoiam no Tomé, outros se apoiam no Judas. E aí vão o povo na crença, né, na cegueira espiritual, vão buscando aonde não tem resposta, né? Porque quando eu busco nas imagens, as imagens estão imóveis, feitas por mão de homens, ela não responde, ela não fala, ela não cheira, ela não pega, como é que pode salvar? Né? E buscar nos mortos, também não. Maria já morreu, Pedro já morreu, João já morreu, todos foram crucificados. Mas e aí, ele salva? Não. E também não pode interceder. Você pode até usar a sua crença. Eu pedi em nome do Padre Cícero e consegui a bênção. Eu pedi no nome de Maria e eu consegui a minha bênção. Eu pedi no nome de Fátima e consegui a minha bênção. Não. Jesus é maravilhoso, viu o seu sofrimento e a sua incredulidade e teve misericórdia de você. E te deu um milagre, mas a tua visão está no fulano, ciclano, no homem, nas coisas deste mundo, não é assim? Então, por isso que a incredulidade, o diabo tem trabalhado na vida das pessoas, cegando as pessoas. Como assim? Se você parar para analisar, está escrito na Bíblia sobre isso aí, né? 2 Coríntios, se eu não me engano, deixa eu ver se é, 2 Coríntios está escrito sobre isso aí, sobre essa passagem, né? 2 Coríntios capítulo 4, né? Olha se é. Aí você para analisar, né? 2 Coríntios 4, vamos lá, para que você possa entender, né? Tá aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o Deus desse século? Satanás. Satanás, ele tem levado aqueles incrédulos que aceitam, que se prostam às imagens de esculturas. Satanás já colocou fixamente que é eles que salvam, que aquela imagem é salva, que aquela imagem cura, que aquela imagem pode fazer um milagre. Então é Satanás que coloca isso aí na mente das pessoas. Por quê? Satanás faz isso. No versículo 5 ele diz, ó, 5, não, o 4 ainda, ó. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, por que o diabo tem cegado as pessoas nas imagens, nas coisas deste mundo? Para que não resplandeça a luz de Cristo na vida daquela pessoa e ela seja salva. Então, quando você não examina as Escrituras, você pode perder a sua salvação. Então, na Bíblia, no versículo 5, ele diz: por quê? Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse:
das trevas resplandecerei a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então aí você para analisar como as pessoas estão na cegueira, né? Então ela bota na imagem, é a Fátima, é a Maria, é o José, é o Luiz. Então aí por quê? Porque o próprio diabo, o próprio Deus desse cego, que é Satanás, já entrou na mente dessa pessoa e está mostrando só as imagens. Ela salva, ele salva. Então não está, o único que pode salvar, libertar, restaurar e condenar se chama Jesus Cristo. Ele é o Salvador, ele é o libertador, ele é o restaurador e ele também vai ser o juiz no final. Então, se você para um pouco para analisar, né? Porque aqui mostra nessa palavra, né, que deram vinagre com fel. No 35, depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentado ali, os guardavam por cima da sua cabeça, puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então aí, Maria, ela não ressuscitou, então ela não pode salvar. Pedro não ressuscitou, também não pode salvar. João não ressuscitou, também não pode salvar. Paulo não ressuscitou, também não pode salvar. O único que ressuscitou ao terceiro dia foi Jesus. Então só Jesus, é Ele quem salva, só Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho. Então procure uma igreja evangélica, né, mais próxima. Até eu faço o convite nesse domingo, amanhã, né, todos vocês para o culto de libertação. Você que tem o carinho, você que tem o amor, você que tem esta oportunidade, então não deixa esta oportunidade passar. Neste domingo, às 6 da tarde, eu convido todos vocês para estar junto conosco para o culto de adoração e libertação. Nós vamos fazer o culto da libertação, depois vamos adorar a Deus neste domingo, às 6 da tarde. Amém? Então, meus amados irmãos, está aí a mensagem de hoje. O que Jesus passou, até hoje Jesus está sendo rejeitado. Quando você não aceita Jesus como único e Salvador, você está rejeitando Jesus. E você rejeitando Jesus, como é que você pode ter a salvação? Né? Se Ele é o caminho e você rejeita, como é que tu vai para o céu se Ele é o caminho? Né? Você diz que não aceita Jesus, você não gosta de crente. Mas como é que tu vai até Deus, o Todo-Poderoso, sem Jesus? Tem como você ir sem Jesus? Não tem como você ir até Deus sem Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Ninguém vem ao Filho se o Pai não trouxer. E ninguém vai para o Pai se o Filho não levar. Então para pensar, analisa. Porque essa vida de imundícia que você está passando hoje, se afastando da palavra de Deus, se afastando dos cultos, não aceita os cultos por causa de problema, por causa de doença. Ei, a casa de Deus também é um hospital espiritual. Você vem doente, será curado. Se você tem fé, você recebe a sua cura. Agora, se você não tem fé, né? Então, Deus, Ele vai ver o seu esforço. Já que você não tem fé, mas se você vier, Deus já vai ver o seu esforço. Então, o milagre vai acontecer na sua vida. Depende de você dar o primeiro passo, tomar atitude. Então, neste domingo, amanhã, às 6 da tarde, né? Estou convidando todos vocês. Começo às 6 horas, termino às 7 horas da noite. Das 6 às 7. Então, eu convido todos vocês para nós unirmos a nossa fé, nossa comunhão, para podermos glorificar o nome do Todo-Poderoso. Amém?
quero orar por você. Pai querido, amado Deus, eu apresento esta casa, eu apresento essas vidas e peço, meu Pai, as ricas misericórdias do Senhor. Aonde, meu Pai, esta palavra chegar, esta oração chegar, que teu Espírito, meu Deus, entre neste lar. Remova, meu Deus, o câncer, leucemia, diabetes. Remova o espírito maligno, meu Pai, que tem atormentado esta casa, essas vidas, essa família. Não deixa prevalecer, não, Senhor. Envia anjo, toca com tuas mãos poderosas. E eu entrego em tuas mãos, Pai. E em nome do teu Filho amado, Jesus, eu determino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra, meu Deus, a água. Quem beber seja curado, seja restaurado. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Compartilhe. Amém? Para que mais pessoas possam ouvir essa palavra. E também faço um apelo, gente, a todos vocês com a obra de Deus. Quem puder nos ajudar hoje, falta pagar água, falta pagar luz, amém? Quem puder nos ajudar hoje, nos ajude. Dia 20 agora já entra o aluguel de novo, então faça esse apelo, todos vocês, para que nós possamos pagar o aluguel, a água, a luz e a casa de Deus, as portas estão abertas para glorificar o nome dele. Então faça esse convite a todos vocês, quem puder nos ajudar com sua fidelidade, seu dízimo, vai na chave Pix embaixo, tem a chave Pix, embaixo no canal de escritura, no canal embaixo, vai estar o número da chave Pix, aonde você pode contribuir e ajudar com a obra de Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Que Deus ilumine. Fica com Deus e até amanhã às 6 da tarde.